Graças e paz, irmãos, estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Levítico. Mais uma vez, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 12 está escrito: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, ou mancha lustrosa na pele da sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga aparecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Mas se a mancha na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará. E eis que se a praga ao seu parecer parou, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, e na pele a praga não se estendeu, então o sacerdote o declarará por limpo. É uma pústula, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a pústula na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará por imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo em branco, e houver carne viva na inchação, lepra inveterada é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará por imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará. E eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas, no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á por imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá o sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo que tem a praga, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, sará,
e em lugar da pústula vier inchação branca ou mancha lustrosa, tirando a vermelho, mostra-se-a então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, e o sacerdote declarará por imundo, é praga da lepra, que brotou da pústula. E o sacerdote, vendo-a, e eis que, se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote declarará por imundo, praga é. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação de pústula é. O sacerdote, pois, o declarará por limpo. Ou quando a pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver mancha lustrosa, tirando-a vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que se o pelo na mancha se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote o declarará por imundo, e é praga de lepra. Mas se o sacerdote, vendo-a, e eis que, se na mancha não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote declarará por imundo, praga de lepra é. Mas se a mancha parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher a inchação da queimadura, e portanto a queimadura é, portanto o sacerdote o declarará por limpo, porque inflamação é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino há nela, o sacerdote o declarará por imundo, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará por limpo, e lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará. E eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará por limpo. E quando o homem ou mulher tiver manchas lustrosas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecerem manchas lustrosas escurecidas, é impingem, que floresceu na pele, limpo está. E quando os cabelos do homem caírem da cabeça, calvo é, mas limpo está. E se lhe caírem os cabelos na frente da sua cabeça, meio calvo é, mas limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, é lepra, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou na meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está, e o sacerdote o declarará totalmente por imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso
em quem está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga houver nele será imundo. Imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma roupa houver praga de lepra, em roupa de lã ou em roupa de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou de pele, ou de qualquer obra de peles, e a praga na roupa, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, por isso se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, e se a praga houver estendido na roupa, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita de pele, lepra roedora é, imunda está. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido, ou linho, ou qualquer obra de peles em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas o sacerdote vendo, e eis que, se a praga não se estendeu na roupa, ou no fio, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo no qual havia praga, e o encerrará 2ª vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que se a praga não mudou o seu aspecto, nem a praga se estendeu, imundo está. Com fogo o queimarás, praga penetrante é, seja por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote verificar que a praga se tem recolhido depois de lavada, então a rasgará da roupa, ou da pele, ou do fio urdido do tecido. E, se ainda aparecer na roupa, ou no fio urdido, ou tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a roupa, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, e de que a praga se retirar, e se lavará 2ª vez, e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, na roupa de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou tecido de qualquer coisa de peles, para declará-la limpa, ou para declará-la imunda. Capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará as suas vestes e rapará de todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas, sim, rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeitos, e uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se decola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque
que é a oferta da expiação da culpa, como a expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre, e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, e em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de alimentos, e um log de azeite. E 2 rolas e 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará o azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, aspergirá o azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobrejar do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas e um dos pombinhos conforme as suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, com a oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga de lepra, cujas posses não lhe permitam o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga de lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como uma praga na minha casa. E o sacerdote ordenará que eles ocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta, e fechará a casa por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga das paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga, e que as lance fora da cidade, no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro e ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade, no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará.
Porém, se a praga tornar a brotar, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa e as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechada será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para espiar a casa 2 vezes um pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma árvore num vaso de barro sobre as águas correntes. Então tomará o pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com sangue da ave e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas e das casas, e da inchação e das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 15, 16 e 17 do livro de Levíticos. Então que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele assim permitir.